fotos são centenas, retratando diferentes momentos da vida do escritor baiano, que foi como um embaixador da brasilidade. Parte da exposição, que homenageia o centenário de Jorge Amado, as imagens revelam a intimidade de um homem sempre cercado pelos amigos que fazia mundo afora e principalmente pela família. Eu trago o Jorge para a casa dele, para lidar com os amigos dele, amigos que o conheceram, amigos que os pais conheceram, não importa, ou que tem a pretensão de achar que conhece Jorge e que a gente não deveria apresentar dessa forma. Entre tantos espaços interessantes, este é dedicado à obra do escritor. Aqui, o público pode conferir o alcance tomado pelas publicações de Jorge. Ao longo da vida, ele lançou 40 livros, que foram editados em mais de 50 idiomas. Eu acho que o público vai poder conhecer muito de Jorge Amado vindo a essa exposição. Ela é inteiramente original no sentido de que tudo foi pensado em termos de formar um conjunto que mostra globalmente quem é Jorge Amado. Pois é, esse escritor que tornou o nosso estado conhecido pelo mundo afora encontrou inspiração aqui em Salvador também, mas também no cotidiano da região cacaueira no início do século XX. A repórter Auriana Bacelar percorreu alguns desses lugares que marcaram a infância e a juventude do autor. Foi por essas terras, às margens do rio Cachoeira, que o menino Jorge nasceu em 10 de agosto de 1912, hoje bairro de Ferradas, cidade de Itabuna. Na época, uma vila de tropeiros e sertanejos. Da fazenda Auricídia, Jorge Amado e a família vieram para esta casa após uma enchente. Aqui ficaram pouco tempo, saíram por causa da violenta disputa por terras. Pai de Jorge, ele foi vítima de uma emboscada e quase morreu. A mãe de Jorge ficou um tanto assustada, assombrada. A casa onde o escritor morou em Itabuna foi reformada recentemente e virou um galpão cultural, com atividades ligadas às artes. Por volta dos 3 anos de idade, Jorge Amado chegou a Ilhéus, se encantou pelo mar e por paisagens como esta. Neste sobrado, ele costumava passar as férias, depois que foi estudar na capital, Salvador. O prédio imponente foi construído pelo pai de Jorge, com o dinheiro ganho num jogo. Aqui ele escreveu os capítulos iniciais de País do Carnaval, seu primeiro livro. E do alto do prédio observava o movimento da cidade, que mais tarde descreveria em outras obras. O sobrado virou casa de cultura. Da juventude aos 89 anos, Jorge Amado escreveu 34 títulos, com destaque para 21 romances. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, em 55 países. O sul da Bahia do início do século XX serviu de inspiração para 7 livros de Jorge Amado, 6 romances e 1 de memórias. Neles, o escritor conta a formação da civilização cacaueira. Tudo começa com o desbravar das matas e o plantio das roças de cacau. Depois, as histórias contam o enriquecimento dos coronéis, o poder político deles e a sociedade da época, com suas crenças, costumes e hábitos. Jorge Amado também descreve belezas naturais e destaca a sensualidade feminina. Jorge Amado fez o mundo inteiro conhecer o povo, as cores e sabores da Bahia. E foi assim que ele se tornou famoso e inesquecível. Nesta sexta-feira, o escritor completaria 100 anos e que as homenagens e comemorações pelo centenário possam apresentar o grande Jorge Amado a novos leitores. A mata dormia o seu sono jamais interrompido. Sobre ela passavam os dias e as noites, brilhava o sol do verão, caíam as chuvas do inverno. As árvores eram centenárias, um eterno verde se sucedia pelo mundo afora, se perdendo no infinito. Era como